Saúde, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui. Com permissão dos pastores, peço à igreja se puder ficar em pé. Vamos abrir o Evangelho de Jesus segundo Lucas. Evangelho de Jesus segundo Lucas 17. Estaremos lendo aqui 3 versos, que é o verso 3, 4 e 5. Amém. Os irmãos acharam? Amém. Eu vou ler. Aqui a minha versão é um pouco diferente. Diz assim: tenha cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumente-nos a fé. Eu vou repetir nesta versão aí, para os irmãos também poderem acompanhar. Peço para voltar para o verso 3. Assim diz a palavra do Senhor. Olhai por vós mesmos. Peço para colocar a versão que diz acautelai-vos. Eu vi aí, tinha uma outra versão que diz acautelai-vos. Ou pode ser essa mesmo. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Amém? Podemos tomar os assentos? Queridos, antes de apresentar aqui ou explicar esta palavra, eu quero agradecer à liderança, aos pastores, pela oportunidade que me concederam de estar a ocupar aqui este altar, este púlpito. Quero agradecer também ao meu amigo, meu irmão Felipe, que convidou-me, e os obreiros também desta casa muito linda. Eu quando entrei disse, uau, isso é a casa do Senhor mesmo, muito linda mesmo. E os irmãos estão de parabéns. Eu sou o irmão Abraão, sou missionário. Eu soube que tem um irmão cá que veio do Moçambique, é um missionário também. Isso. Então eu estou mencionando ele porque os irmãos podem estar a ver meu sotaque, a ouvir meu sotaque que é diferente. Então, como o missionário já tem estado aqui nesta casa, os irmãos creio que já acostumaram, né? E dá para ouvir. Eu também já estou cá no Brasil já há um tempo, desde 2020. Vim para cá com a minha esposa. Minha esposa não pôde vir aqui hoje, pastores, porque a gente teve hoje 2 momentos, um triste, um alegre. Perdemos um amigo nosso que já há mais de 20 anos vinha lutando com câncer, e ele é brasileiro. Ele nos recebeu cá e hoje pela madrugada ele acabou falecendo. Então a minha esposa está lá em Mauá para poder consolar a família, e ela queria muito estar aqui. E a notícia feliz também é que nós, como missionários, Deus nos abençoou tanto, da maneira que Ele usou, cumpriu, está fazendo os nossos sonhos. E enquanto a gente faz missões, muitas das vezes quando a gente se doa para fazer missões, pensamos que a gente está a perder. Mas é pelo contrário, nosso Deus é um Deus justo. Ele nos compensa e muito, muito mais. Eu e minha esposa, nós lá em Moçambique, nós viemos de Moçambique na África. São somente umas 12, 13 horas de avião até lá. Não é muito longe não. É do outro lado do oceano, mas é muito bom. Então nós lá trabalhamos com jovens. Ela trabalha com adolescentes, eu trabalho com jovens. E eu fiquei muito feliz, pastores, quando entrei aqui, vi o nome Igreja Missionária. Igreja tem que ser de missões. Eu, na verdade, quando vim, até pensei que seria culto de missões. Porque a gente lá trabalha muito com missões, pastores. E eu lidero 600 jovens. E a minha esposa está com quase 400 adolescentes. E com esses jovens, meus irmãos, nós não fazemos outra coisa. Nós ganhamos jovens no mundo
consolidamos eles na palavra, ensinamos eles na teologia, formamos, capacitamos e enviamos para ganhar outros jovens. E começamos, éramos muito poucos, era por cerca de 50 jovens. Em 1 ou 2 anos a gente se multiplicou até chegar a 600. E ganhamos muitos jovens lá, tiramos jovens das drogas, jovens que estão no islamismo, há muita perseguição lá, o pastor estava aqui falando. E Deus tem nos abençoado muito lá. Então nós somos uma igreja vibrante, que trabalhamos muito no campo missionário, evangelizando. Eu, desde que nasci de novo, é o que mais aprendi, ganhar almas para Cristo. E a gente faz muito isso, a gente tem escola de missões lá. Nós viemos de Moçambique, na parte norte, que é Nampula, que é uma região muito dominada por islamismo. Só para os irmãos terem ideia, a gente coloca uma nova igreja, abrimos uma nova congregação, os muçulmanos compram o espaço ao lado e colocam uma mesquita lá. E é muito forte. Muitos dos jovens perdem casas, são expulsos de casa por causa de aceitar a Jesus. E nós temos que acolher. Então, nossos templos lá, muitas das vezes, são templos e são casas também onde os jovens moram lá. E nós é que temos que apadrinhar e investir neles. Então, eu fiquei muito feliz quando soube que aqui é uma igreja também que está empenhada nisso. Porque nós, na verdade, viemos fazer isso. O grande missionário que é Jesus Cristo, ele veio e começou com essa obra e disse: meus filhos, eu fiz, comecei, agora dá uma continuidade. Cada um de nós somos embaixadores dele, devemos dar continuidade com isso. E eu fiquei muito feliz mesmo com isso. Então minha esposa, nós viemos para cá para fazer missões. Nós ficamos assim: Deus, Brasil não precisa não de missionários, porque nós lá estamos acostumados de receber irmãos brasileiros como missionários. Por muitos anos a igreja no Brasil, Deus levantou grandes homens e mulheres, irmãos, para poder propagar o evangelho. Os irmãos já se perguntaram por que até em qualquer país ou qualquer canto aqui da terra sempre encontram lá o brasileiro? Parece que o povo brasileiro gosta de viajar muito. Mas não é porque somente gosta de viajar, é porque já tem essa veia missionária. Lá em Moçambique, o nosso ministério lá começou mesmo com irmãos brasileiros. E Deus foi nos incomodando muito para que nós pudéssemos vir para o Brasil para também fazer missões. Só que nós nos questionávamos, nós dizemos: nossa, nós aqui consumimos muito material bíblico, teológico que vem do Brasil. As nossas bíblias, as nossas revistas, tudo vem do Brasil. Então o Brasil já não precisa de fazer missões, mas Deus falou-nos: o Brasil precisa de ajuda. Deus mostrou-nos um cenário em que a comunhão da igreja no Brasil estava quebrada. O relacionamento do povo de Deus estava quebrado. E é disso que eu quero falar aqui nesta noite. E Deus levou eu e a minha esposa para cá para poder ajudar os irmãos a voltar àquele Deus daquele povo brasileiro que a gente conheceu há 20, 30 anos atrás. Daquela igreja que ama, daquela igreja que se relaciona, daquela igreja que tem comunhão um com o outro, daquela igreja que carrega o seu irmão, daquela igreja que ama e perdoa, daquela igreja que chora por causa do pecador que está lá fora, daquela igreja que se entrega, não aquela igreja que somente espera receber. É esse Deus, irmãos, que eu quero compartilhar aqui. Eu que estarei falando aqui, meus irmãos, sobre o poder do perdão e a verdadeira fé. Se nós recuarmos para Gênesis, vamos perceber que o nosso inimigo sempre procurou combater a comunhão da igreja. Falo em igreja, os irmãos vão entender porque Adão e Eva, para mim já era igreja aquilo. Eles estavam ali quando foram feitos. A Bíblia diz que Deus ia lá, descia, havia uma comunhão muito boa com eles. Deus falava com eles e não havia tristeza, não havia nem nada. Era uma alegria muito grande. E Deus, meus irmãos, depois que entrou o pecado, o diabo, Satanás, eu vejo ele tem inveja. Por quê? Porque ele antes tinha também essa comunhão com Deus. Mas quando entrou o orgulho, ele perdeu aquele lugar precioso. Porque a Bíblia diz que ele era o quê? Aquele anjo da luz. Lúcifer era um louvor, cada passo que dava, tinha instrumentos dentro dele.
que exaltavam, glorificavam o nome do Senhor. E quando ele perdeu aquele lugar, irmãos, ele fez de tudo para que ninguém tenha aquela oportunidade de estar perto de Deus. Porque é bom, irmãos, e é agradável estar perto do Senhor. É maravilhoso. E ele procura combater até hoje. Ele não mudou de estratégia. E ele colocou o seu caráter nos homens. Quando entrou o pecado em Adão e Eva passaram, perderam a imagem e semelhança que tinham com Deus, herdaram uma outra imagem e semelhança, que é do seu próprio Satanás. Gálatas nos mostra isso. Fruto do Espírito e fruto da carne. Fruto do Espírito nós olhamos que é o verdadeiro caráter de Cristo, o caráter de Deus. O fruto da carne é o caráter do próprio inimigo, a inveja, a malícia. Pastor, tudo que o pastor estava falando aqui, eu me senti muito confortável. Eu disse, Deus está falando, porque é mesmo sobre isso que eu quero aqui trazer também. E dali nós começamos a ver a quebra do relacionamento perfeito. A comunhão perfeita se quebrou. Deus ficou irado com os homens, se quebrou, e Deus falou, se pecou vai morrer. E dali, meus queridos, Satanás, ele achou que estava tudo vitorioso. Ele ficou feliz, ficou alegre, porque ele conseguiu o que ele queria, quebrar o relacionamento. Nós vimos quando entrou o pecado, até o relacionamento de Adão e Eva ficou conturbado. Os seus filhos também, ficou um relacionamento não bom. Ficou uma família destruída. E tinha que vir um homem, irmãos, para poder resgatar isso. Tinha que vir o segundo Adão para poder resgatar a comunhão que o homem perdeu. Quem é esse segundo Adão? É o Jesus Cristo. Ele que é o Salvador. O Senhor Jesus, meus irmãos, a salvação, a essência da salvação é para nós voltarmos ao início. O início de todas as coisas. Por isso que Gênesis e Apocalipse fala mesmo sobre isso. Gênesis, o que é que retrata aqui? Sobre a história de um povo e o início de todas as coisas. No início lá, como é que era tudo perfeito. Paz, alegria, antes do pecado. E depois como é que termina aqui Apocalipse? Novo céu, nova terra. A gente vai voltar de novo como era no início. É isso que Deus quer. Mas somente aqueles que terão aceito a Ele como único Senhor e Salvador é que vão ter esta chance de voltar à comunhão com Ele. Nós estamos aqui no culto de libertação e esta mensagem é mesmo perfeita por isso. Muitas das vezes quando nós não viemos num culto como esse, pastores, de libertação, o que nos aparece de vista, a primeira coisa que nos aparece, pastor, não estou vendo o tempo ainda. O que a gente tem logo de cara assim, culto de libertação, é que o Senhor vai sarar alguma enfermidade física ou alguma coisa que eu tenho aqui. E é isso, Deus cura. Lucas 1,37 fala, porque para Deus nada é impossível. E Ele, quando morreu, na verdade Ele veio nos salvar não somente do pecado, ou não somente do inferno, mas também Ele veio nos salvar das enfermidades, de tudo quanto a gente acha que não é impossível de se salvar. Ele cura mesmo. Ele liberta mesmo. Mas tem uma enfermidade, meus irmãos, que é uma enfermidade que muitas das vezes parece invisível aos nossos olhos, que é a enfermidade que ataca a alma. E quando há quebra de relacionamento, quando há quebra de comunhão, aquilo fere a alma. Nós podemos estar aqui de terno, gravata, bem bonitos, cheirosos, mas por dentro, quantas famílias, meus irmãos, de pessoas tão prósperas financeiramente, mas que por dentro estão chorando, querendo paz. Quantos? De onde eu venho, meus irmãos, eu venho de realidades muito difíceis, de pessoas que às vezes estão nos nossos cultos, quando o pastor falou aqui, a oferta, o momento da alegria, de festa, é isso. Lá em Moçambique, lá na África, a gente faz um pouco diferente. Os irmãos aqui são um bocadinho assim, os nossos louvores lá, os irmãos já viram, a gente dança muito com essa roupa que o pastor colocou. E o momento da oferta é o momento da alegria mesmo, a gente vai dançando e dando oferta lá no altar. E a gente vê pessoas, irmãs, jovens, que muitas das vezes não têm o que comer, nem sabem o que vão jantar à noite. E o pouco que eles têm, levam, vão ofertar e com alegria e dançam. Por isso que eu digo, os nossos louvores lá com muita alegria, com muita dança, porque para poder esquecer um pouco o sofrimento que tem.
E é necessário fazer isso. E essa gente às vezes não tem onde dormir, não tem nada, mas você olha para a cara daquela pessoa, você vê um resplendor de paz, da alegria, que até você às vezes se pergunta: nossa, tanta diversidade que essa pessoa tem, que essa mulher tem. Às vezes é uma mulher que tem 4 ou 5 filhos, o marido lhe abandonou por causa de Jesus, e mesmo assim ela continua alegre, glorifica Jesus, dançando, entregando tudo que ela tem. Eu e a minha esposa, eu estava aqui, não terminei. Deus concretizou um sonho nosso. Eu sempre quis ser arquiteto. Minha esposa também sempre quis ser nutricionista. A gente vem de família muito difícil financeiramente, assim, de muita pobreza. Mas nós também sempre amamos ao Senhor Jesus Cristo, e amamos muito, e nós colocamos o Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar, literalmente. Procuramos sempre exercitar isso. E a Bíblia diz assim, lá em Salmos 37, a partir do verso 3 para baixo: deleita nos caminhos do Senhor, Ele fará o que dizia o seu coração. Confia nele e Ele tudo fará. Nós, quando descobrimos isso, dissemos: Senhor, afinal é isso? Começamos a dizer: Senhor, quais são os seus sonhos? Nós não queremos mais que o Senhor entre nos nossos sonhos, nós queremos entrar nos teus sonhos na nossa vida. E Deus começou a falar de nós sobre missões. Sabe o que aconteceu? Eu e a minha esposa entramos na universidade, não pagamos nada. Eu me formei em arquitetura, minha esposa se formou também em nutrição. Nós viemos para cá no Brasil, irmãos. Deus disse: eu vou vos levar para o Brasil para fazer missões, para ajudar a minha igreja brasileira que está com o relacionamento quebrado. Mas eu também vou cumprir os vossos sonhos. Nós passamos por Minas Gerais, irmãos. Fomos para lá, fizemos mestrado na mesma universidade. Eu fiz mestrado em arquitetura, minha esposa fez mestrado em nutrição lá. E a gente estando lá, nós dizemos que nós somos missionários estudantes. E Deus usou, meus irmãos, os nossos sonhos, mas para poder cumprir o seu propósito maior. Fizemos missões lá, não foi fácil, foi difícil, mas trabalhamos segundo aquilo que Deus nos instruía a fazer. E Deus disse: não acabou. Nós passamos momentos difíceis lá, por causa de missões. Difíceis mesmo. Que nós pensamos até abandonar, pastor. Nós queríamos ir para a Europa lá, tivemos oportunidade para estudar lá. Mas Deus disse: não, vocês não vão para a Europa porque ainda não terminou o grande propósito que eu tenho aqui no Brasil. O Senhor disse: ia nos levar para outro estado. Sabe, meus irmãos, tudo que Deus falava se cumpria com detalhes. Na mesma semana que o Senhor disse ia nos levar para outro estado, nós já cansados dizíamos: Senhor, nós não queremos mais saber do Brasil porque nós sofremos muito. Deus disse: não se preocupe, eu vou vos levar para outro lugar, mas lá vocês serão muito bem recebidos. Vocês vão continuar com a minha obra, mas vocês não vão ter aquele peso que tiveram antes. Na mesma semana, irmãos, nós entramos na USP, eu e a minha esposa. Entramos aqui para poder fazer o doutorado. A minha esposa hoje, é a segunda notícia feliz que eu disse, ela defendeu o doutorado dela. E eu também entrei na USP, estou fazendo lá o doutorado em arquitetura. Um lugar que a gente era impossível de imaginar que poderíamos entrar, irmãos. E até muita gente pergunta: como é que vocês conseguiram entrar na USP? A gente não entrou por uma vaga especial, não. A gente concorreu mesmo de forma assim, conjunta com todos os outros também. E entramos e nos destacamos, mas é por causa da obra do Senhor. Voltando aqui, meus irmãos, o que esse texto nos fala? Jesus, quando estava com os seus discípulos, primeiro deixa contextualizar um bocadinho aqui. Nós sabemos que existem 4 evangelhos. 2 foram escritos por autores assim, oculares, que estiveram com Jesus. Falo de João, falo também de Mateus. Eles andaram com Jesus. Eles aprenderam de Jesus, eram discípulos direto dele. Tem mais outros 2 que são resultados de pesquisa. Eu trabalho um pouco com pesquisa científica, eu vou falar pesquisa científica mesmo. Marcos é um deles. Lucas também, que escreve aqui, é um trabalho científico que ele fez para Teófilo, porque Teófilo era um gentio, era um comandante, era alguém especial e queria saber de Jesus. E cada um aqui desses evangelhos tem um foco específico. Mateus traz Jesus aí como o Messias,
porque os judeus lá não acreditavam que Jesus era o Messias. Então Mateus, ele escreve, começa a trazer de quem? Da genealogia lá, desde Abraão, até para mostrar que Jesus é aquele Messias que estava sendo esperado. Marcos, ele depois faz quem? Uma pesquisa para trazer Jesus como servo. E depois aqui, nós vimos também João, começa quem? Trazendo Jesus como o Deus, porque havia um homem lá chamado Cirinto, que dizia que Jesus não é Deus, não. Esse era um dos discípulos, mas não era um discípulo muito assim fiel. E João começa a escrever para mostrar que de verdade Jesus é Deus. E Lucas também, ele quando faz essa pesquisa aqui, ele traz detalhes muito bem específicos sobre Jesus, para mostrar que Jesus é o Salvador universal. Ele escreve com uma linguagem assim para os gentios mesmo, para poder entender e conhecer bem Jesus. De tal maneira que essa pesquisa foi tão boa que esse homem Teófilo pediu para que Lucas continuasse para poder trazer a história da igreja. É aí que a gente vê que ele escreve depois o livro de Atos. E nessa passagem específica aqui, Lucas relata o momento em que Jesus estava com os seus discípulos. Eu gosto muito da temática de Jesus. Ele sempre sentava com a multidão, mas depois tinha um momento específico para poder dar a aula, que é EBD. Ele dava detalhes mais profundos para os seus discípulos. E Jesus sempre usava um linguajar assim bem simples, coisa da época mesmo, para poder entender. Usava parábolas, para poder contextualizar. E quando via que eram coisas mais difíceis, ele depois parava e explicava com detalhes para os seus discípulos. E aqui nesse capítulo 17, nesses versos 3 a 5 que a gente leu, fala de algo interessante aqui, sobre o perdão e a fé. Por que, meus irmãos, eu fiz aquela introdução sobre o Brasil que está quebrado? Satanás não mudou de estratégia. Da mesma forma que fez lá no Éden, fez o mesmo também com essa nação brasileira. Ele quebrou o relacionamento entre os irmãos. A Bíblia está clara. Se um marido não estiver bem com a sua esposa, não adianta dobrar o joelho para orar, pedir a Deus alguma coisa. Deus não vai ouvir. A Bíblia está clara. Se você não estiver bem com o seu irmão, não adianta vir aqui festejando, querer entregar a oferta. O Senhor não vai aceitar. Guarda a sua oferta, vai se reconciliar com o seu irmão. Por que Jesus insiste muito nisso? É porque Ele é relacionamento, Ele ama, Ele prioriza comunhão. Muita gente, meus irmãos, por que hoje a igreja está ficando fraca? É por causa da comunhão que está quebrada. Muitas famílias, marido e mulher, não se falam bem. Pai e filho não estão bem. Filhos com corações machucados, porque os pais talvez estão muito ausentes, porque trabalham demais. A mulher também quer ser amada, o marido está ausente. A mulher também porque acha que agora é aquela época que dizem que a mulher já pode tudo, que até contraria a palavra. Não é que todos são iguais, tem tempo proposto sim, mas tem que estar tudo alicerçado na palavra de Deus. Então o inimigo criou um contexto aqui nessa nação que, contudo, de uma forma muito argilosa, para poder quebrar a comunhão. Quem trouxe de volta a comunhão de nós para o Pai? Isso é o Senhor Jesus Cristo. Como é que Ele fez isso? Através da morte pela cruz. A cruz, quando a gente olha para ela, simbolicamente é constituída por duas hastes. Tem a haste vertical e a haste horizontal. Os simbolistas lá dizem que a haste, quando Jesus estendeu a mão assim, está a mostrar a comunhão entre nós, irmãos. E a haste vertical é a comunhão entre nós e o próprio Deus, de baixo para cima. E a haste horizontal é a comunhão entre nós, irmãos. Então a cruz é verdadeiramente o símbolo da comunhão. Jesus veio restaurar o relacionamento entre o seu povo e a igreja através da cruz. Por isso, você quer ser um bom intercessor, primeiro se relacione bem com seus irmãos, tenha paz. Por isso ele, quando estava aqui, quando ressuscitou, disse: ei, a paz. Quando a gente se saúda entre nós, quando a gente diz a paz do Senhor Jesus, será que você está mesmo em paz com seu irmão? É muito fácil eu subir aqui, meus irmãos, pregar essa palavra enquanto eu não estou bem com a minha esposa, enquanto eu tenho ódio do irmão que canta, enquanto eu tenho inveja, como o pastor estava dizendo aqui. É muito fácil fazer isso.
Hoje há muitos teatros, por isso que nós não vemos a glória de Deus se manifestando de forma natural. A gente não vê milagres acontecendo, a gente não vê muita coisa acontecendo. Nós queremos, às vezes tem uma teologia muito boa, já tudo com os bons, tudo bem feito. Mas Deus não se manifesta na confusão, queridos. O nosso Deus é simples. A sua mensagem é simples. A sua mensagem é amor, é reconciliação, é perdão, é arrependimento. É simples. É isso que Ele quer, é isso que Ele espera de nós. Por isso tem muita gente que não consegue fluir no crescimento espiritual. Tem muita gente que não consegue fluir em conhecer Deus. Por quê? Porque está com o coração machucado. Às vezes com sua razão, minha irmã, porque te machucaram mesmo. Mas o mesmo Jesus que morreu por nós diz: minha filha, meu filho, perdoe. Eu não tenho como te revelar grandes coisas, não tenho como te fazer crescer, não tenho como você estar perto de mim quando você não consegue perdoar. Não tem como você evoluir em conhecer grandes coisas. O Senhor Jesus tem grandes coisas espirituais que quer nos mostrar. Mas às vezes o nosso interior não está preparado, porque o nosso corpo é corpo do Espírito Santo de Deus. E precisamos, meus irmãos, por dentro, o nosso templo, o tabernáculo tem que estar limpo. Precisamos purificar isso. Porque Ele é Deus. E Ele disse: eu vou, mas eu estarei convosco até os confins da terra. Antes nós tínhamos coração de pedra quando Jesus, antes de morrer, antes do sacrifício de Cristo, o nosso coração era de pedra, como os profetas falaram. Mas os profetas também profetizaram aqui nos últimos tempos, o Senhor, na vinda de Cristo, ia transformar o coração de pedra em um coração de carne, onde haveria de voltar a reinar o Espírito Santo de Deus. Para isso nós precisamos nos atentar a isso, aos nossos relacionamentos. E Deus tem muita gente que quer usar aqui nesta nação. Tem muita gente com chamado forte. Tem muita gente com chamado tão forte, mas o diabo sabe disso. E ele sabendo, ele investe muito em relacionamentos, em fazer com que os relacionamentos continuem quebrados. Ele investe muito para que você não perdoe. Ele investe muito para que você continue machucado com seu irmão. Porque Ele sabe, no dia que você perdoar, você vai dar um salto muito grande que não imagina. O mesmo que Ele fez com Adão e Eva, Ele quebrou o relacionamento. E como é que a gente restaura isso? É voltar-se para a cruz. Nós não podemos perdoar. Nós não temos como, não temos esse poder, irmãos, de poder voltar a fazer de novo. Não temos como. Por isso que os discípulos falaram aqui: Senhor, aumenta a nossa fé. E diz aqui: se um irmão te machucar, perdoa. Se te machucar 7 vezes e ele mostrar arrependimento, perdoa também 7 vezes mais. Por quê? Porque havia um homem lá da geração de Caim, que dizia assim: se alguém me pisar, eu vou lhe machucar 7 vezes mais. Por isso Jesus falou: se alguém te pisar, perdoa ele 7 vezes mais. E esse 7 vezes não quer dizer que é um número literal, não. 7 é um número perfeito. É o número da perfeição. Esse 7 quer dizer que é de forma infinita que a gente tem que perdoar. Nós temos que estar disponíveis para perdoar. Por que, meus irmãos, a gente tem que fazer isso? Porque o perdão não tem a ver com aquele que nos machucou, tem a ver conosco mesmo. O perdão é para o nosso bom estar com o Senhor. O perdão é um ato de amor. O perdão é que nos livrou do inferno. O perdão é que nos trouxe de volta para o Pai. Nós não tínhamos direito de voltar, nem de estar neste lugar. Não tínhamos, nós nem estaríamos aqui se não fosse perdão. Não tinha como, meus irmãos. Não tinha como. Mas Deus, de tanto nos amar, Ele disse: eu vou perdoar. Perdoar é uma escolha. É ato de fé. Por isso que os discípulos, entendendo isso, disseram: aumenta a nossa fé. Peça a Ele é quem perdoou primeiro. Então, se você não consegue perdoar, diga: Senhor, me ajuda a perdoar. Eu preciso perdoar para me relacionar bem consigo. Quero voltar, irmãos, a ver dons espirituais a fluírem de forma assim, que, irmãos, como foi no tempo de Atos. Perdoa.
tenha bom relacionamento. Eu sei que dói. Deus, meus irmãos, quer te libertar sim. Eu sei que alguns irmãos podem ter aqui problemas físicos, tudo, mas em primeiro o Senhor quer te libertar a alma. Ele quer te libertar de dentro para fora. O que adianta a gente estar bem fisicamente enquanto por dentro a gente está apodrecendo de dor? A paz de Cristo tem que estar em nós verdadeiramente. E nós devemos ser portadores de paz. O mundo pode não te perdoar, o mundo pode não querer ter paz consigo, mas você tem que dar paz para eles. Muitos mataram Jesus, por quê? Porque o mundo não tinha paz com Cristo. Ele resplandeceu sobre as trevas, mas as trevas não amaram ele, não amaram a luz, amaram mais as trevas. Os filhos amaram mais as trevas do que a luz. Mataram Jesus, não gostavam de Jesus, mas Jesus, ele continua tendo paz com eles. Até na cruz, nos últimos momentos, disse: Senhor, tenha misericórdia desse povo. Por que Jesus falou que a gente tem que orar pelos nossos inimigos? Por quê? Porque quando o inimigo te machuca e você ora por ele, na oração você está desejando o bem dele. Quando você ora pelo seu inimigo, alguém que te machucou e te machucou mesmo, quer perdoar? Dobra o seu joelho. Mesmo doendo, diga: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Abençoa ele. Abençoa ele. E dê a oportunidade de crescer, talvez crescer muito mais do que eu como estou hoje. Guarda ele. Mesmo doendo, ora assim. Diga: Senhor, me dê a oportunidade de eu me reconciliar com ele, de eu estar na mesma mesa, sentar com ele, conviver com ele. Problemas onde vi e relacionamentos é onde o inimigo sempre coloca lá isca. É no lugar onde a gente mais é pescado. É aí onde o diabo sabe que quebrando a igreja através dos relacionamentos, se não haver comunhão entre nós, Deus não tem como falar. Deus não tem como descer, porque o povo está dividido. Deus não tem como descer, porque o povo está dividido. Deus não tem como agir na sua casa, na sua família, porque a sua família está dividida. Não tem. Pai e filho não está bem, pai e marido e mulher não está bem. Não tem como, por isso que ele falou: homem, se você não está bem com a sua esposa, não adianta você dobrar o joelho, porque eu não vou ouvir. Por isso que Jesus fala, a palavra nos fala lá, através de Isaías: as minhas mãos não estão curtas, não estão assim deficientes para poder não vos abençoar. Os meus ouvidos não estão fechados para eu não ouvir. Mas por causa do vosso pecado, por causa do vosso pecado, eu não vos abençoo, eu não ouço a vossa oração. E quando vocês oram, meus irmãos, quando vocês não estão bem entre vocês, a vossa oração sobe de uma forma com um cheiro horrível e enoja o Senhor. Quando você ora, enquanto você não está bem com o seu próximo, Deus não ouve, aquilo enoja. O pastor falou aqui do sacerdócio quando estava orando. Uma das funções do sacerdote era sempre queimar o incenso lá. Quando nós entramos no tabernáculo, tinha lá o pátio, que é a parte externa, tinha o lugar lá do holocausto, depois tinha a pia lá onde se limpava o sacerdote, depois tinha o lugar santo, possivelmente era como os irmãos estavam ali na nave de baixo, que tinha lá os 12 pães asmos, depois tinha o candelabro e no meio tinha a cortina aqui, e ali embaixo ficava o altar onde o sacerdote queimava o incenso, que significa o louvor e a adoração ao Senhor. E aquele incenso era composto por 5 elementos. E tinha que estar tudo de forma equilibrada, esses elementos. Tinha lá o sal, que nós sabemos a função do sal, que é salgar, conservante, dá sabor. Tinha lá um perfume que se tirava no nosso irmão que é pescador, irmão Felipe, num molusco que se encontrava bem lá no fundo do mar, que fala da profundidade que nós temos que ter quando a gente vai orar. Tinha também outro elemento que tirava-se das raízes, que era triturada, que fala que as nossas orações a gente tem que triturar mesmo a amargura, a gente tem que chorar mesmo quando a gente ora. Tinha também outro elemento que era que descia assim, que cortava, era uma seiva numa árvore, que cortava, depois descia em gotas.
que também tem um simbolismo também profundo. E ali tudo era equilibrado. E se ai do sacerdote falhar num desses elementos, ou colocar em excesso, ou ele não estiver bem, Deus não recebia. Não recebia. E tinha o próprio incenso também puro, que tinha um cheiro muito agradável. E tudo tinha que estar equilibrado. E se o sacerdote não estivesse bem com Deus, Deus rejeitava. Por isso que ele, antes de entrar lá, tinha que fazer uma oferenda dele mesmo, para ele mesmo. E depois para o Senhor. É assim que acontece quando nós não estamos bem. Quando alguma coisa não estiver bem na sua alma, principalmente a comunhão com o seu irmão ao lado, Deus não recebe. Porque quando falhasse um daqueles 5 elementos para fazer o incenso, o cheiro mudava, não era aquele cheiro puro, daquele incenso puro. Ficava um cheiro horrível, que cheirava mal ali no lugar santo, que Deus não recebia. E com o risco até do sacerdote morrer por causa disso. Porque Deus ficava logo depois da cortina, porque era uma cortina bem espessa, de quase 30 centímetros. Depois da cortina tinha o lugar santo dos santos, onde repousava lá a presença de Deus, a arca da aliança. E Deus, a Bíblia diz que Deus do Antigo Testamento descia fogo, consumia logo ali mesmo, matava ali se você não estiver bem com Ele. E ai de nós agora no tempo da graça. Oramos, entramos na presença de Deus de qualquer maneira. Enquanto nós não estamos bem, às vezes nós até alimentamos o ódio. Nós até cultivamos assim, até podemos perdoar, mas escolhemos não perdoar. Jesus Cristo escolheu se sacrificar por nós. Ele escolheu, meus irmãos, se entregar por nós. Ele escolheu. É um sacrifício, o Senhor já fez mais. Muitas das vezes quando a gente olha para Cristo, nós olhamos para o sacrifício que Ele fez na cruz. Mas ali foi o ponto mais alto. Mas Ele começou muito antes da cruz, meus irmãos, se sacrificando. Nós às vezes nos esquecemos que Jesus foi uma criança. Uma criança não gosta de compartilhar coisa com outra criança. É difícil. Tem crianças que já têm um coração assim, apto para isso, mas é normal que a criança rejeite. Mas Jesus escolheu ser uma criança boa. Lucas descreve isso. Jesus foi um adolescente. E Satanás sabia. Satanás começou a perseguir Jesus ainda no ventre da sua mãe. Levantou Herodes para mandar matar Jesus. Maria quase foi apedrejada por causa de aparecer grávida lá. Procuraram matar Jesus de todas as formas. Jesus foi adolescente, foi jovem, teve mesmo os desejos carnais que eu e vocês jovens temos tido. Eu antes de me converter eu era muito prostituto que me envergonho disso. E foi difícil eu me libertar disso. E eu quando me libertei eu comecei a pensar, nossa, será que Jesus também passou por o mesmo que eu estou? E eu percebi que Jesus passou pior ainda. Jesus sofreu muito assédio, muito mesmo. Porque Satanás sabia que ele era o Cordeiro. Sabia. E Jesus foi mais tentado ainda. Jesus teve todas as tentações possíveis. Aquilo que o irmão é mais tentado a fazer, ele foi muito mais tentado ainda. Por quê? Porque ele, para além de ser sacerdote, era também o Cordeiro. O sacerdote precisava ser puro. E o Cordeiro, o sangue dele tinha que ser muito limpo. Não tem como você limpar algo com água suja, meus irmãos. Para limpar precisa estar limpo. O detergente, tudo, a água precisa estar muito limpo. Por isso que Jesus escolheu não pecar, ele escolheu perdoar. Para que o sangue dele fosse perfeito, para que o sacrifício que ele fez por nós fosse aceite. Ele precisou fazer isso, ele se entregou. Ele escolheu não se prostituir, ele escolheu vamos fazer um monte de coisa que muitas das vezes a gente faz com muita facilidade e não nos arrependemos. E ele quer que a gente volte a fazer isso. E a gente tem que fazer como aqui os discípulos disseram: Senhor, aumenta a minha fé. Porque o perdão é questão de fé. Perdão, nós temos que deixar nele mesmo, dizer: Senhor, me ajuda, eu preciso fazer isso. Porque eu preciso entrar na sua presença. Porque eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso estar consigo, Senhor. Eu preciso, sabe, até a gente pode não concordar, irmão, nos mesmos ideais, mas a gente precisa ter paz entre nós. Porque trabalhando junto, assim como foi na igreja de Atos, a igreja de Atos tinha problemas, mas eles procuravam viver unânimes e cheios de Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz que a igreja crescia e crescia muito.
porque eles procuravam sempre ter unidade entre eles. Jesus orou muito também lá em João 17, a oração maravilhosa de Jesus sobre os seus discípulos. E uma das coisas que ele falou lá no verso 20 era: Senhor, eu não oro somente por estes, mas oro também por aqueles que através destes hão de crer em mim, que eles sejam Nós somos igreja, e o mundo lá fora precisa nos ver como espelho, como representantes de Cristo. Eles devem olhar para nós, não é a Bíblia que eles devem ver em primeiro. Eles devem ver a nossa vida, como foi o povo lá em Antioquia, os primeiros cristãos. O termo cristão, meus irmãos, começou com quem? Com o povo que não era crente, que quando olhou os primeiros cristãos lá em Antioquia, disseram: nossa, essa gente aqui fala, veste, anda, convive como aquele homem chamado Cristo. E eles fazem de forma tão perfeita, por isso dizem que são Cristo maior, são cristãos. E a gente precisa imitar Cristo. Quem é discípulo de Cristo, perdoa. Quem é discípulo de Cristo, ama. Quem é discípulo de Cristo, se relaciona. Quem é discípulo de Cristo, isso para o quê? Para que a igreja cresça. As pessoas lá no mundo já estão cheias de problemas. Eles devem vir aqui na igreja encontrar paz, encontrar uma igreja unida. Aquilo que eles não têm no mundo devem encontrar aqui. Com a permissão do pastor, peço para a igreja ficar em pé. Eles devem vir encontrar aqui. Nós devemos ser os primeiros. E fazendo isso, nós estaremos preparados para cuidar o povo lá fora que vier aqui para aceitar a Jesus. E fazendo isso, nós não vamos fazer muito esforço não para poder orar, fazer muita coisa, porque o próprio Deus vai acrescentar aqueles que são de salvar. Amém? Deus abençoe, meus queridos. Agora a gente vai orar, enquanto estarei devendo aqui a oportunidade. E nessa oração, meus irmãos, fale com Deus e avalie seus relacionamentos como estão. Amém? Vamos orar e estarei entregado a oportunidade. Senhor Jesus, te damos graças, ó Pai. Seja com cada um do seu povo aqui neste lugar. Glorifica teu Rei da Glória. O Senhor conhece a situação de cada casa. O Senhor conhece cada família. O Senhor conhece o coração de cada um mais que todos nós. O Senhor é o médico dos médicos também. Aquele que cura, que sara, Pai da Glória, enfermidades na alma, no corpo, em tudo. O Senhor conhece a nossa anatomia, Pai da Glória, desde a cabeça aos pés. Pai, começa por dentro para fora. Pai da Glória, Senhor Deus amado, que seja uma oportunidade única nesta noite, em que nós voltaremos, Pai da Glória, nos reconciliar com o nosso próximo e também nos reconciliar verdadeiramente com o Senhor, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Santo Espírito de Deus, enche agora, enche e fortaleça a fé do seu povo. Sara enfermidades na alma, no corpo. Sara, Pai da Glória, agora enfermidades na alma, em nome de Jesus, caia por terra agora. Toda desunião caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda falta de perdão desaparece agora. Nós somos a igreja do Senhor. E Satanás, tu não tens parte nem sorte sobre esse povo. Em nome de Jesus, nós declaramos que a partir de hoje, todas as suas artimanhas malignas, tudo quanto tu tens feito, sejam derrubados em nome do Senhor Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Palmas para Jesus e Deus abençoe. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores